ontem pela manhã a gente foi tomado de assalto por uma informação, a notícia de que o senador Marcos Duval do Podemos, lá do Espírito Santo, ele estaria denunciando o ex-deputado federal Daniel Silveira e também o ex-presidente Bolsonaro de ter aí coagido ele, o Marcos Duval, para que participasse de um golpe. Eles estariam dando a incumbência, a missão a Duval de gravar o ministro Alexandre de Moraes. Mais tarde, por volta aí da hora do almoço, um pouquinho antes, ele voltou atrás na fala. Ele disse que o ex-presidente Bolsonaro não tentou coagi-lo, a dar golpe nenhum, mas apenas estava na sala. E aí, quem seria o responsável por passar a missão, entre aspas, seria Daniel Silveira. O Bolsonaro estava na sala, mas ficou calado, não falou nada, né? Tudo isso aí aconteceu, ele falou lá numa entrevista coletiva no gabinete no Senado Federal ontem. Aí ontem também, em depoimento para colocar no pacote, quem deu entrevista, entrevista entre aspas, né? Foi o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Ele afirmou desconhecer o autor da minuta. A minuta que tratava lá daquela questão do golpe. Torres afirmou que a minuta era, entre aspas aqui, totalmente descartável e que os documentos importantes eram despachados e retornavam ao Ministério dos demais, eram descartados. Aí aspas novamente aqui para Anderson Torres. Esses documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidas ao ministro. Ele afirmou que, em razão da sobrecarga, levou aquele documento para casa. Ele, em depoimento na Polícia Federal, disse que não tem nem conhecimento dessa reunião do Bolsonaro, o Marcos Duval e também com o Daniel Silveira, para se desvencilhar dessa história toda. Também na Polícia Federal. A Polícia Federal está fazendo muitas entrevistas esses dias. Valdemar Costa Neto esteve por lá e disse que usou uma metáfora quando disse que todo mundo tinha essa minuta do golpe em casa. Uma história bastante esquisita, controversa. Agora o ex-ministro Anderson Torres também disse que perdeu o celular. Que o celular dele não está nos Estados Unidos, que ele perdeu o celular. Eu não consigo mais entender nada nessa... Eu vou ser ousado aqui. Nessa nossa republiqueta. Professor Jorge Villa-Lobos, o senhor tem 2 minutos. 2 minutos? Ótimo. Olha, a nova narrativa, né, foi apresentada depois do Duval ter recebido telefonemas e conversado com os filhos do ex-presidente, tanto com o deputado Eduardo quanto com o senador Flávio. Então, houve um ajuste colocando no colo do Daniel Silveira, que foi preso ontem, só para ficar claro, por situação diversa, né? Por situação diversa, não associada diretamente com este fato narrado pelo Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, né? Então essa é a primeira questão aí. Agora, chama a atenção o que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, fala a respeito desse fato, né? Ele disse que a gente estava sendo governado por gente do porão, ligada às milícias do Rio de Janeiro. Com esse fato, né, que narra Duval e que coloca claramente uma ação orquestrada, onde havia material de inteligência para realizar uma espionagem altamente qualificada em um ministro de um poder, seja com a conivência ou não do presidente, os materiais, os meios só poderiam sair com autorização do executivo. Portanto, estamos frente, sim, a uma ação que não teve sucesso. Só isto, não teve sucesso, mas forma parte do pacotão das tentativas de golpe no Brasil e que se demonstraram materialmente o dia 8 de janeiro, com toda essa desobediência organizada de modo a desestruturar a República. Ok, nos bastidores do Judiciário, diz que agora com todas essas coisas aqui, a história do dia 8, todos esses melindres, essas coisas todas, já começa a ficar complicado para o ex-presidente Bolsonaro. Tem razão de ser? Olha, as situações que vêm acontecendo, as narrativas, sobretudo,
né? Isso me lembra, inclusive, o que o Emerson acabou colocando aqui no chat, né? Ele falou o seguinte, lembra daquele Paulo Miranda, lá da CPI, que acabou falando um monte de coisa sobre os empresários de Maringá, enfim, que colocou, né, a língua nos dentes lá, falou um monte de coisa? Não foi nada pra frente de um fofoqueiro daquele. Imagina a história do Marco Duval, que depois voltou atrás. O que realmente nós queremos buscar do Bolsonaro? O Bolsonaro já não tem mais foro privilegiado. Busquem o Bolsonaro. Decretem a prisão do Bolsonaro. Ele já foi incluído em vários inquéritos dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem inimizade direta com ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, dentre outros. Decretem. Prendam o Bolsonaro. É isso que eles querem fazer. Não precisa criar narrativa de fofoca. Vamos entender o seguinte, que o governo mudou. O Lucas Bressan aqui foi muito assertivo quando ele escreveu assim, golpe, o golpe, né? O cara era presidente, já saiu, chega desse papo, Lula e o golpe, e você ainda pensando em Bolsonaro. Exato. Deixa o Bolsonaro para o STF. Deixa decretar lá a prisão do Bolsonaro, prenda o Bolsonaro, acabou. O papo agora é Lula. O governo que nós estamos é de um ex-criminoso. Você já entregou o Bolsonaro? Um ex-criminoso. Vamos falar do mensalão, vamos falar do petrolão, vamos falar do mensalão, do petrolão, vamos falar disso? Vamos falar como é que tá a situação do nosso Brasil nesses primeiros 30 dias. Exatamente, parece que nós não vamos comentar. É tudo em volta do Bolsonaro. É tudo em volta do Bolsonaro. Não é? Se realmente o Bolsonaro estivesse devendo alguma coisa, vocês acham que no primeiro dia, 1º de janeiro, estaria aqui no Brasil? Isso não obsta qualquer prisão. Isso não obsta qualquer prisão. Não obsta qualquer prisão. Dia 1º de janeiro, quando ele perderia o foro privilegiado... Já deu. 2 minutos agora. Já deu. Eu tô contando. Então vocês não confiam no que eu tô dizendo. 2 minutos. Então tudo bem. Agora eu vou pôr o relógio de vocês, tá? Vai lá. Tá bom, ó. Ótimo. Vai lá. Parabéns. Ângelo Rigon. Eu acho o Daniel... Mas chama o rapaz que foi preso ontem? Silveira. Ele participou da reunião lá com... Silveira, aí. Perdeu o foro Participou da reunião com o Bolsonaro e outro. Antes de você falar, há muitas semelhanças entre o que ele falou lá dos irmãos Miranda, porque o Bolsonaro também estava na sala. Sim. E diz que lá naquela situação o Bolsonaro dizia isso é coisa... Eu não vou falar o nome. Do fulano de tal. Ricardo Barros. Agora, segundo o Duval, é a mesma coisa, que o Bolsonaro estava quietinho e não falou nada. Mas peraí, mas ele não falou nem a favor nem contra. Mas se ele tá na sala... E chama-se prevaricação. Nós estudantes Claro. sabem disso, chama-se prevaricação. Ele podia ter dado voz de prisão. Olha, mas a prisão vai acontecer. Isso. Porque eu acho que esse rapaz, que eu esqueço o nome, que era cobrador de ônibus, ele brigava com as pessoas que usavam ônibus. Que virou. Esse que foi preso aí, ó. Daniel Silveira? Ele era ex-cobrador de ônibus, terrível. Sabia que o histórico dele valia funcionário alguma coisa péssimo, pra... foi expulso da empresa que trabalhava. Calma. Ele vai acabar fazendo uma delação premiada, porque tudo se encaminha para jogar a culpa nas costas dele, né? Mas isso deixa bem claro, primeiro, que havia, tá a manchete do Globo hoje, 4 tentativas de golpe em um mês, 31 dias de novo governo, né? E isso mostra que além do golpe estar sido planejado, foi planejado enquanto o Bolsonaro sumiu depois da eleição, que até hoje ele não reconheceu que perdeu, que se tratava realmente de um governo patrocinado pelas organizações Tabajara. Agnaldo Vieira. Olha, o circo vai se fechando realmente, que sempre havia alguma coisa no governo para pegar os desmandos ou as decisões do Alexandre, a gente já sabia, e a gente não sabia era que essa denúncia partiria de dentro do próprio governo, com o Marcos Duval, que é, né, ligado ao grupo bolsonarista. Falou, depois desfalou, mas mesmo ele agora dizendo que era o Daniel Silveira que estava armando tudo, mas Bolsonaro estava na sala, por maior que seja essa sala, o Bolsonaro, pelo visto, no mínimo ouviu e não teria feito nada. Então, assim, se complicou, não sei por que ele fez o primeiro vídeo contando toda essa história. Pode ser aquela coisa de, olha, eu tô precisando de você agora, não, você que se dane, e falar, então tá, então é assim. Pode ser algo, né? Aquelas brigas internas, e aí acaba expelindo toda essa nojeira para todo mundo ficar sabendo. Mas vai ter consequências, sim. E o Bolsonaro, como disse o professor, esperamos que ele volte ao país e enfrente as denúncias,
essa situação toda, né? Ficar lá nos Estados Unidos pedindo visto de turista agora por mais 6 meses, eu acho que não resolve o problema dele, né? Não sei se ele mandou a esposa para resolver esses problemas. Ó, sinta como é que está lá e me avise. Tá muito chato o presidente fora do país com a desculpa de precisa descansar. Você quer falar? Eu quero falar porque... Rapidinho, 30. Tem que esquecer do Bolsonaro, gente. Vocês não estavam querendo muito que o Lula ganhasse. O Lula ganhou, é um novo governo. O que vocês querem que o Bolsonaro venha para o Brasil fazer o quê? Ele só vem para o Brasil se realmente Ele tiver está cobrando $10. Ele não pode passar as férias, que ele dá pedir por visto pessoa. de Você turismo. sabia? Meu Deus, gente. $10, Piotini, $10. essa síndrome $10. bolsonarista está em vocês, não está em outros lugares, nem golpista, nem nada. Vocês parecem que vocês estão dormindo com o Vamos Bolsonaro. esquecer então do Kim Rafael. Eu acho que vocês Porque têm como um boneco. bolsonarista, Eu acho que vocês têm um vamos boneco. esquecer Eu do acho que Kim vocês têm aqueles Rafael bonecos, agora. sabe? Paulo, Sabe aqueles vamos esquecer do Kim bonecos? Rafael Colocaram lá também? Bolsonaro e estão dormindo junto com Vamos esses bonecos. esquecer do Kim. Ó, eu proponho aqui a gente discutir show da Xuxa daqui pra frente. Não, porque só Bolsonaro. Boa, boa. Rapaz, Boa, boa. nós estamos entrando em fevereiro, segundo mês do Lula. Vamos conversar sobre o Lula? Vamos conversar sobre o Bolsonaro tá lá tirando férias. 34 não pode, ele tem dias. que enfrentar o que tá acontecendo aqui. Mas ele tá 34 enfrentando, dias, ele sim, é réu Bolsonaro. dos inquéritos, Nossa. ele tá se defendendo. Agora, quando o ministro Alexandre de Moraes pegar e tesourar o passaporte e mandar venha pro Brasil, aí sim eu vou concordar com vocês. Realmente, Bolsonaro volta pro Brasil por uma 34 determinação dias. judicial. Agora você não tem nada. O que vocês querem? Sim, Meu Deus. Bolsonaro. Meu Deus do céu, vocês estão sonhando com o Bolsonaro todo dia, né? Mas quando estava Meu Deus do céu. o Bolsonaro no governo, a gente ia criticar o Bolsonaro, aí o Kim já falava, e o Lula? Esquecia do Lula naquela época. Então, Ué. Naquela época lá. é a mesma coisa. Meu Deus do céu. Deixa eu falar? Não posso falar? Ele joga a pergunta, não posso falar? 8 horas. Pelo amor de Deus. Vai lá. Sexta-feira da maldade, então. Você falou. Ele tá ansioso. Não, você quer falar? Não, ele tá precoce hoje. Vai lá. Tome um guardanapinho vermelho. Toma. Obrigado. Ô, deixa eu te falar. Você que já tá com saudade do Bolsonaro, tá aqui, ó. Você não quer falar do Lula? Tome Rapaz, guardanapo vermelho pra Bolsonaro, velho. Até quando vamos falar do Bolsonaro? 4 anos agora com o governo Agora, Lula. senhores, Vamos falar do apaguemos a Bolsonaro. história. Bolsonaro tá nos Estados Unidos na Disney. O Bolsonaro tá conversando com o Mickey da Disney. Não pode. O importante é o Bolsonaro saber jogar dama, porque na prisão ele vai precisar passar o tempo. Exato, pode ser, é isso mesmo. Tomara que ele esteja treinando lá no Depois xadrezinho. volta a ser presidente, né? Porque Repete. essa republiqueta de banana que você se referiu é Existe isso. uma É diferença isso. entre Todo os dois, presidente né? dos últimos 10 anos foi as preso pessoas ou foi acusado. terminam E esquecendo. depois volta pra Volta. presidência. Olha O só. judiciário maravilhoso que nós temos, a segurança jurídica pode tá aí, ó. acontecer, mais forte do que... Pode ser. Não Paulo. Paulo. O Collor, mas tudo bem, né? 8-1. Repita. Ué, tá apresentando o 8-1. programa agora? Você tá cronometrando. Porque ele tá- você falou 2 minutos. Não, Você coloca Você é injusto, cronômetro. você é injusto. Você Agora não pode. 8-1, 8-1, 8-1.